queridos, bom dia. Então, hoje vamos estudar sobre a ideia intuitiva de função, né? E o que seria isso, a função? A função é uma relação de dependência entre duas grandezas, né? E devemos lembrar que grandeza é tudo que pode ser medido ou contado, ok? Alguns exemplos que nos dão, né, a ideia de função. O valor do imóvel está em função do valor do metro quadrado da região em que ele se localiza. Outro exemplo, o valor a ser pago ao abastecer um veículo está em função da quantidade de litros de combustível colocado no tanque desse veículo. Então, são algumas ideias que nós temos, né? E outras também. Aí, queridos, deixei aqui anotado, tá? Para vocês colocarem no caderno, né? O significado da função. Tem um exemplo aqui, mais os exemplos que eu dei falando, tá? E aqui embaixo a gente tem funções, né? Variáveis, funções e variáveis independentes e dependentes. Então, olha só. Aqui eu desenhei um hexágono, tá? E a gente vai montar uma tabelinha, tá? E aí, para vocês terem uma noção, a gente tem o lado em centímetros desse hexágono e a gente tem o perímetro também em centímetros, né? Aí, vamos fazer aqui como se fosse uma tabelinha. Quando o lado for 0,5 centímetros, o perímetro está sendo 3. Quando o lado for 1, o perímetro está sendo 6. Quando o lado for 1,5, o perímetro é 9. Quando o lado for 2, o perímetro é 12. Quando o lado for 2,5, o perímetro é 15. E quando o lado é 3, o perímetro é 18. Tá? Então, a gente tem uma tabelinha aí. Então, o que a gente pode notar? A gente pode notar que a medida do perímetro, ela depende da medida do lado do hexágono, certo? Então, a gente pode dizer que o perímetro está em função da medida do lado. Quer dizer, perímetro está em função da medida do lado. Tá? A função pode ser representada por uma fórmula matemática ou lei de formação, tá? Como que a gente escreve isso? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos representar y, vamos pegar o y para representar o perímetro do hexágono, tá? Perímetro do hexágono. E vamos utilizar o x para representar a medida do lado do hexágono, tá? Então, lado do hexágono. Daí, qual seria a fórmula, né? A lei de formação. E daí, a lei de formação, né? A gente vai pegar o perímetro e vai dividir pelo lado. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente encontra o 6, né? O 6, no caso, a gente vai colocar o y, que é o perímetro do hexágono. Y é igual a 6 vezes x, tá bom? Então, quer dizer que y é a variável dependente, e x é a variável independente, ok? Com mais exemplos, vocês entenderão melhor, tá? Alguns probleminhas que envolvem, né, função. E a função, ela também pode ser representada por meio de um gráfico no plano cartesiano, tá? A gente já viu um pouquinho sobre o plano cartesiano na aula anterior, né?
E se fosse um gráfico para a gente representar com a lei de formação dada de y igual a 6x, na linha, no eixo x, nós colocaríamos todos os valores do lado, né, que foi dado naquela tabelinha, e em y, no eixo vertical, né, no eixo y, na linha vertical, nós teríamos todos os perímetros, tá? E aí nós encontraríamos cada um, né, e ligando todos os pontos, não. E a função, galera, ela pode ser representada por meio de um gráfico no plano cartesiano. Então, através daquela tabela que foi dada, aqui eu coloquei o lado, tá? E aqui em cima eu coloquei o perímetro, tá? Então, o eixo x está representado pelo lado e o eixo y, ele está representando o perímetro. E aí, a gente liga cada um. 0,5 está com 3. A gente faz o encontro e coloca a bolinha. 1 está com 6. Então, 1 com 6. 1,5 com 9. Então, 1,5 com 9. 2 com 12. Então, 2 aqui com 12. 2,5 com 15. Então, 2,5 com 15. E depois, 18 com 3. 18 com 3. E aí, todas essas bolinhas aqui, o que a gente faz? A gente junta, tá? A gente faz uma reta. Espera aí que eu tô sem uma régua aqui, mas ela vai ficar assim, ó, uma retinha, tá? E também pode ser representada por um diagrama. Então, a gente coloca aqui, ó, o diagrama, a gente pode chamar diagrama A, tá? Que é o lado, e o diagrama aqui, ó, sendo B, e a gente pode chamar de perímetro. E a gente coloca todos os valores que a gente tem, né? Dentro daquela tabela, coloca aqui pro diagrama, tá? E aí, eu coloquei os valores, né, no diagrama. E aí, a gente tem a correspondência, né? Então, quer dizer assim, no conjunto A, estão representados a medida do lado, como já tinha falado. No conjunto B, a gente tem todos os elementos que estão dentro, né, do perímetro, né, naquela tabelinha, e eu coloquei aqui. Então, quer dizer que 0,5 está para 3, 1 com 6, 1,5 com 9, 2 com 12, 2,5 com 15 e 3 com 18, tá? Então, nós temos aqui, se observar, né, estabelece uma relação, tá, de A com B. Então, galera, voltando aqui, né, no gráfico e no diagrama, para cada valor de x aqui, ó, tá? Há um único valor correspondente no eixo y, tá bom? E aqui o conjunto A representa o conjunto dos números que expressam a medida do lado de cada hexágono, tá? E no conjunto B, representa o conjunto dos números que expressam o perímetro de cada hexágono regular, ou seja, os valores de y na tabela, tá bom? Existe a relação, né? Como eu já havia dito, todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B, tá? E por essas características, dizemos que a relação entre os conjuntos A e B é uma função de A em B, tá? A notação fx, a notação f de x, tá? Tem o mesmo significado que y. Então, a função, eu posso escrever tanto y é igual a 6x ou f de x é igual a 6x, ok?